Vamos lá então, gente. Nossa aula Bible School, nosso tema pastoreamento inteligente e aconselhamento, tá? Esse é o nosso módulo. Nós estamos vendo pastoreamento inteligente e aconselhamento. E nós estamos numa parte que fala acerca da lei da herança. Abram comigo Êxodo, capítulo 20. É o nosso texto-chave hoje. Êxodo 20. Êxodo 20. Vamos lá? Êxodo 20, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ok? Então nós temos visto aqui que existem duas leis espirituais quando nós tratamos de pastoreamento inteligente, de aconselhamento. É a lei da responsabilidade, que é a principal. Cerca de 70% dos problemas humanos, dificuldades, problema na sua vida, na minha vida, tem a ver com a responsabilidade, tem a ver com caráter, tem a ver com mudança de comportamentos, que começa a partir da transformação da nossa mente, do nosso entendimento. A palavra vai entrando, a sujeira vai saindo, a verdade vai entrando, o engano vai sendo banido, as trevas vão saindo da nossa vida. Então essa é a lei da responsabilidade. Mas existe uma outra lei espiritual que para nós do mundo ocidental é um pouco difícil de entender. Nós somos seres individualistas, nós somos seres materialistas, nós não pensamos como o povo oriental a nível geracional, a nível de família, filhos, que os atos, as decisões, as minhas escolhas não afetam somente a mim, mas são capazes de afetar gerações. Nós precisamos entender que cada família é uma pequena civilização. Fala comigo. Cada família é uma pequena civilização. Às vezes um filho que você gera pode gerar toda uma nação, uma cidade, um país. Era principalmente na antiguidade, a gente vê claramente isso, O filho de tal casou, teve filhos, aí surgiu aquela nação. Precisamos entender isso. Cada família é uma pequena civilização. Por isso que o diabo quer destruir a família. Por isso que ele entende a importância dessa lei da herança. E é o que nós lemos claramente aqui em Êxodo. A idolatria, o abandono de Deus, a quebra da lei de Deus atrai maldições, não só sobre a tua vida, mas se você continuar nessa prática sem se arrepender, servindo outros deuses, fazendo imagens para si, dobrando o seu joelho, quebrando a lei de Deus, não se arrependendo, esses pecados podem se tornar cíclicos e podem se perpetuar através das gerações. Amém? É isso que nós estamos vendo. Então vamos continuar aqui, página 33, lá na parte de baixo da nossa apostila, o quarto parágrafo, está num bloquinho aqui do lado do outro bloquinho. Iniquidades geracionais, injustiças sofridas sistematicamente, feridas causadas por autoridades, pecados legados no processo de formação familiar, podem construir mentalidades que facilitam uma acentuada infiltração demoníaca. Sim ou não, irmão? Sim. Olha só, iniquidades geracionais, é isso que nós estamos falando, é o que é mencionado aqui em Êxodo 20, ou seja, afeta as famílias, afeta os casamentos, afeta a vida dos filhos. Injustiças sofridas sistematicamente, o que é isso? São injustiças que você sempre sofre na mesma área, e que, por exemplo, não libera perdão, guarda mágoa, guarda ressentimento contra aquela pessoa que te feriu, que te machucou várias vezes, principalmente aqui relacionado a pais, avós,
Há membros da nossa família que tendem muitas vezes a nos ofender várias vezes na mesma área. E às vezes a gente guarda rancor, mágoa, ressentimento, e aquilo acaba influenciando, acaba gerando uma espécie de herança espiritual negativa, devastadora, destruidora na nossa vida. Sim ou não, gente? Nós temos aprendido, né, que infelizmente o orgulho ferido pode se tornar um ataque de demônios. Feridas na alma não resolvidas podem atrair espíritos malignos, atormentadores, por exemplo, né? A própria Bíblia diz isso. Hoje eu li uma mocinha, né? Mateus 18 fala sobre isso. Quem não perdoa, essa pessoa vai ser entregue aos verdugos, que é o símbolo dos demônios, e esses demônios vão atormentá-los, porque não liberou perdão, porque aquela situação ficou mal resolvida no coração, porque guardou mágoa. A palavra mágoa significa má água, água do mal, água suja do nosso coração. Então são marcas profundas, são feridas causadas por autoridades, né? O diabo usa muito isso. Os modelos de autoridade, às vezes pastores, né, que agem de maneira errada, imatura, carnal, acabam ferindo ovelhas, ferindo pessoas. Pais, mães, avós, tios, patrões no ambiente de trabalho, são tudo modelos de autoridade que acabam causando feridas, e essas feridas podem se perpetuar no coração daqueles que são afetados, e aquilo ainda pode contaminar até gerações, né? Então nós temos aprendido sobre isso. Pecados legados, por exemplo, no processo da formação familiar, são aqueles pecados que se passa de pai para filho, né? Por exemplo, caso de adultério, caso de separações crônicas, por várias gerações, bebedice, violência física, assassinato, crimes de sangue. Isso tudo atrai maldições terríveis, que se perpetuam se não houver arrependimento, abandono dessas práticas, um conserto, um pedido de perdão. Às vezes é necessário restituição, reconciliação, restauração. Esses males, né, essas maldições vão se perpetuando através das gerações, e facilita, com essas mentalidades, com esses pecados, com esses equívocos, acaba facilitando a infiltração maligna na vida das pessoas. Sim ou não, gente? Com certeza, tá? Assim sendo, então, os demônios desempenham uma tarefa de acordo com a natureza da brecha que foi aberta, gente. Olha só, se é uma brecha na área sexual, aonde que o diabo vai entrar? Na área sexual. Se é uma brecha na área material, financeira, é ali que o diabo vai entrar. Se é uma brecha na área emocional, tem fragilidade de mente, né? Às vezes situações não resolvidas dentro da alma, mazelas, equívocos lá dentro do coração, é ali que o diabo vai entrar. A gente precisa entender isso, gente. Uma brecha nada mais é do que uma porta aberta no mundo espiritual. E o diabo adora entrar nesses lugares? Sim ou não? Sim. É claro. Quem foi que abriu essa brecha? Foi Deus? Não, foi você mesmo, através da legalidade, da iniquidade. Satanás só tem acesso nos lugares onde a gente dá acesso a ele. E por isso que nós estamos aprendendo aqui. Amém? Por que Jesus tinha tanta autoridade no mundo espiritual contra demônios, contra pessoas, circunstâncias, situações? Porque o diabo não tinha o que acusar dele. A plataforma de autoridade de Jesus era o quê? Era a obediência. A legalidade que o diabo tinha na vida de Jesus era zero. E é assim que a gente tem que viver no nosso dia a dia. Amém? Errou, pecou, caiu, levanta, se arrepende, conserta. Porque se não consertar, a brecha fica aberta, o buraco fica aberto, e o diabo ele é o salteador, ele é ladrão, ele é roubador, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é surdo, ele não pede perdão, ele não pede licença, ele arrebenta com as portas, vem com as duas, né, chuta com tudo, ele não é cavalheiro, ele se infiltra se você abrir buracos na tua vida, no teu coração, ok?
Os demônios se alojam e atormentam as pessoas, sustentando cadeias pecaminosas e prisões espirituais. Sim ou não, gente? Ou seja, através das cadeias pecaminosas, o que acontece? Existem prisões espirituais. Eu pergunto para vocês, existe muita gente aprisionada hoje em dia? Sim ou não, irmão? Acho que o Brasil fez. Demais da conta, né? Demais da conta. Gente presa, aprisionada, saqueada, detonada em várias áreas da vida. E o diabo pode agir em diversas áreas da vida humana, né? Na área emocional, como nós já falamos, na área financeira. Aqui ele saqueia demais. Por exemplo, às vezes uma pessoa que é adulta, que adultera, uma das características do espírito de adultério é o quê? É desviar os recursos da família para o amante ou a amante, tirar o dinheiro da família e levar o homem, a mulher, a bancarrota, a destruição, a quebradeira. Quantos e quantos homens perderam tudo, né? Bens, patrimônio, todas as coisas por causa de promiscuidade. E qual foi a brecha aberta? A área sexual. Por onde o diabo entrou? Por ali. Só que repercutiu em outras áreas, dentre elas a financeira. E arrebenta, às vezes, a área financeira, porque uma abertura de brecha. E ele pode entrar também pela área da enfermidade. A área da enfermidade, né? Doenças venéreas, por exemplo, doenças crônicas, problemas, câncer, muitas vezes é causado por falta de perdão. Não é tudo, né? Mas às vezes acontece. Cada câncer é multifatorial, tá? Mas um dos fatores que levam as pessoas ao câncer também, isso aí diz os especialistas, médicos, psiquiatras falam disso, também pode ser uma falta de perdão, uma mágoa, um ressentimento. Então afeta a saúde física, a vida profissional da pessoa, sim ou não, gente? Afeta. Mental, né? Mentalidade da pessoa, sanidade mental da pessoa. Conjugal nem se fala, né? Demais também. Ou seja, ao ponto que Satanás pode demonizar a cama do casal, pode gerar aversão de um pelo outro, por exemplo, como o espírito de adultério que nós estamos falando. Gerar aversão, ou seja, a mulher tem nojo de ter relação, intimidade com o marido tem nojo de ter intimidade em relação com a mulher. O espírito de adultério é tão sujo, nós vamos estudar mais para frente sobre isso, que ele tira o prazer conjugal de dentro do casamento e lança para fora, como se o prazer só estivesse lá fora. Dentro da vida do casal, ele acaba enganando a mentalidade do envolvido no adultério, às vezes até do outro, fazendo-os lançar a sua intimidade conjugal para fora do casamento, ok? Familiar, acaba afetando às vezes os filhos, né? No caso do espírito de adultério que nós estamos falando, já ministrei sobre isso, né? É a palavra mais assistida na internet, é essa que eu ministrei aqui na igreja, chamada A Tragédia do Adultério. Tem mais de 100 mil visualizações. 100 mil visualizações. Será que é um problema crônico? Mais de 100 mil pessoas assistiram essa pregação. A Tragédia do Adultério. Não, a outra, a mais antiga. A da chácara também já tem um monte de visualização, mas ela é mais recente, né? Não tem tanta. Mas a antiga, a primeira que eu ministrei na igreja, a Tragédia do Adultério, é a palavra mais assistida minha na internet. E fala sobre isso, quais são as consequências, quais são as implicações de um adultério na vida do casal, na vida da pessoa envolvida, no cônjuge. Chega a envolver até os filhos, gente, porque o erro dos pais pode abrir uma brecha no mundo espiritual, e eu já vi isso na prática pastoral, no aconselhamento, em que os demônios começam a perseguir os filhos na área sexual, levando a imoralidade crônica, por exemplo, promiscuidade, levando ao homossexualismo, desprotegendo eles quanto à pedofilia, quanto a abusos sexuais, situações crônicas nessa área. Se essa brecha fica aberta, os filhos se tornam vulneráveis, infelizmente. Para mim, esse fator, para mim, é o mais grave do adultério. É deixar as crianças vulneráveis a perseguições demoníacas na área da sexualidade. Terrível, gente. E é um fato.
que acontece, a gente verifica muito isso no mundo, no aconselhamento pastoral, tá? Mas tem pessoas que falam, não tem nada a ver, tal, acho que, não, foi só uma puladinha de cerca, tal, não vai afetar ninguém. Vai afetar, pode afetar. Não estou dizendo que vai afetar 100% das vezes, mas isso, cronicamente, potencialmente, é possível, é uma legalidade, muitas vezes isso acontece. As crianças se tornam vulneráveis. O só se dá quando o cara tem um relacionamento com a outra pessoa. Sim, extraconjugal. Isso. Por exemplo, eu conheço um casal que ele é um casal, ele tem 3 filhos. Certo. E ela tem muito medo dele. Muito certo. medo dela. Quando ele sai para trabalhar, para ela sabe? E depois, quando ele chega à tarde, ela está agoniada com medo do marido, que vai chegar, isso, que aquilo, que aquela coisa toda. E a gente vê que as crianças também já estão caminhando pelo lado dela. Certo. Mas daí é outro problema. Isso aí não é adultério. É medo, né? Esse medo é um demônio que está atormentando a vida dela. Fortalecendo, né? Pode ter relação com adultério ou não, tá? Porque tem gente que sofre de medo e não adulterou, não aprontou nada nessa questão de moralidade. É um outro espírito, que é o espírito de medo, que atormenta a vida das pessoas. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, mas também ali no mesmo contexto a Bíblia diz que o medo produz tormento, entendeu? Então às vezes é um engano do diabo, está soprando no ouvido dela, ela está comprando essa mentira como se fosse verdade. É o que a Bíblia chama de sofisma, né? É um engano com aparência de verdade, e aquilo está tirando a paz dela, atormentando ela, gerando ansiedade. Às vezes pode gerar até casos mais graves, né? Síndrome do pânico, uma depressão profunda nessa área, baseado, que tenha como base o medo, tá? E às vezes o marido não está aprontando, não está errando nem nada, é uma coisa que ela botou na cabeça que o cara está, entendeu? Ou às vezes pode até ser que realmente ele seja um dos sintomas de um adultério, né? Cada caso é um caso. Como eu falei, adultério tem vários fatores, mas do ponto de vista de Deus, adultério é quando um homem ou uma mulher casado se envolve com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, seja solteiro ou seja casado. Se envolveu fora do casamento, é o que a Bíblia chama de adultério, que é um dos pecados, gente, que tem maior abrangência ou consequência no mundo espiritual e no mundo natural também. Ok? E essas pessoas, pastor, não são casados, por exemplo, vivem juntos. Amigados. Certo. Como que fica então, né, nessa área? Também é errado, é uma imoralidade. Eles se tornam vulneráveis, estão pecando, estão errados. Precisa se consertar isso diante de Deus. Como é que se conserta? Com o pacto nupcial, com a aliança do matrimônio. Entendeu? Casou, acertou diante de Deus, está resolvida essa situação. Toda relação sexual a partir do pacto matrimonial já é abençoada por Deus. Fora da aliança do casamento, do pacto matrimonial, toda e qualquer relação, fora isso, no caso de 2 solteiros que estão vivendo juntos, ainda não são casados, é o que a gente chama de amigado, né, ou união estável e tal. O que está acontecendo? Eles estão no que a Bíblia chama de fornicação. Sexo ilícito entre solteiros. E essas crianças, filho deles, como é que fica? Também se torna, assim, não tão vulneráveis quanto adultério, que tem uma abrangência, uma potencialidade muito maior, mas também estão desprotegidos. Tantos filhos que foram gerados fora do casamento, tá? Eles sofrem pelo menos algumas perseguições espirituais, como por exemplo, um espírito chamado espírito de bastardia. O espírito de bastardia é terrível, gente. Ele produz auto-rejeição na vida da criança. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Produz um sentimento de que a pessoa ela não se sente amada num grupo social, na família, ela se sente desprotegida, tem problema com rejeição, auto-rejeição, às vezes tem dificuldade de permanecer em algumas coisas na vida, começa algo, abandona, entendeu? Tem dificuldade de perseverar na vida, de ter compromisso com outras pessoas. Às vezes a criança crescendo pode ter problemas crônicos na área afetiva, na área de compromisso com outras pessoas. Então assim,
tem influências e a criança está desprotegida enquanto o casal não acertar essa situação diante de Pastor, Deus. mas como tem no Brasil, né? Meu Deus, é uma das coisas que mais tem. É o mundo inteiro. É o espírito de orfandade e espírito de bastardia, principalmente na nossa nação, bastardia muito E, forte. pastor, muitas vezes os filhos não querem nem casar, né? Porque o pai vai ficar cheio e não dá casado. Exatamente. Ora, isso dá mau exemplo para os filhos. Vai Né? para os filhos também. Vamos lá então, vamos continuar. A Bíblia narra várias situações que ilustram isso que nós estamos falando, né? Problemas em várias áreas aqui. Um bom exemplo foi quando Jesus confrontou a limitação de Pedro em perdoar. Sim ou não? Jesus confrontou ali, narrando a famosa parábola do credor incompassivo. Ou seja, Jesus confrontou Pedro, né? Pedro foi quem perguntou: Jesus, até quantas vezes nós temos que perdoar? Até 7? Jesus disse: não, até 70 vezes 7. E logo em seguida, Mateus 18, que nós estamos falando, ele fala dessa parábola do credor incompassivo. Um homem que foi perdoado de uma dívida milionária, mas sonegou o perdão em relação a uma dívida insignificante. Vocês estão entendendo, gente? Toda dívida que alguém tem conosco, ela é insignificante comparado à dívida que nós temos com Deus. A dívida que nós temos com Deus, com relação ao perdão, com relação ao entendimento da graça, é que a nossa dívida com Deus, ela é imperdoável, ela é impagável, desculpa. Ela é perdoável da parte de Deus, graças a Deus, né? Mas ela é impagável. Tanto é que a gente não tem como pagar a salvação. É fruto da graça. É um dom imerecido. Nós não merecíamos a salvação, nós merecíamos o inferno. Mas Deus, cheio de misericórdia e graça, né, nos deu a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, né? Aquilo que nós não conseguimos fazer quanto à salvação, Jesus fez por nós. Amém? E a dívida das pessoas conosco, ou seja, as ofensas, as injustiças sofridas ao longo dos anos, aquilo que nós sofremos, aquilo que nós passamos, né, aquilo que fizeram contra nós, é uma dívida insignificante comparado à nossa dívida com Deus. Por isso que Deus trata muito sério nessa parábola do credor incompassivo. Ele diz assim: se nós não perdoarmos do íntimo do nosso coração, ou seja, de verdade, de coração, a ofensa daqueles que nos ofenderam, né, aqueles que nos machucaram, se nós não liberarmos perdão, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará das vossas ofensas. Gente, a falta de perdão, a amargura, ressentimento, a mágoa, é uma das coisas que mais vai levar gente para o inferno. Eu creio que as 3 coisas que